um chip próprio de 4 nanômetros. É o Chuanji A3. Você vai ter 1 ano de cobertura para qualquer dano que possa acontecer usando o estacionamento inteligente deles e a navegação na cidade. Mostraram um carro lá que tem uma bateria muito grande. Olha só, eles estão dizendo que de 10, não zero, de 10 a 70% em 5 minutos. Você tem medo de entrar num carro que dirige sozinho, os carros autônomos? E se acontecer alguma coisa, quem é que se responsabiliza, hein? E os carros elétricos, qual é o problema deles? Qual é o grande calcanhar de Aquiles? É a bateria? É carregar a bateria? Ainda demora muito? Pois é. Parece que a BYD tem resposta para essas perguntas. Vamos conhecer. Roda a vinheta. Meus amigos, falo com vocês diretamente de Shenzhen, na China. Isso aqui não é um chroma key, isso aqui é a sacada do meu quarto de hotel. Vim aqui a convite da BYD porque eles tinham um lançamento de tecnologia. Vocês sabem que eu também falo de carro, mas muitos colegas que só tratam de tecnologia também foram convidados para vir aqui porque a ideia da BYD era falar com o mundo tech e com as pessoas que sabem a importância de alguns, digamos, atributos, de algumas ferramentas, de alguns detalhes aí que acabam sendo, digamos, game changer, mudando o jogo. E isso que a BYD veio falar. Vocês viram que antes aqui, né, da vinheta, eu comentei sobre problemas que nós temos hoje em dia nos carros. Então, vamos lá, vamos começar a falar por partes. Quero voltar um pouquinho no tempo para falar com vocês sobre um pouquinho da história da BYD, né? A BYD começou em 94, ou seja, há 32 anos, como uma empresa de bateria. A gente fala muito sobre, hoje, uma marca famosa, que faz carros e tudo mais, mas é uma empresa que começou pensando em bateria. E quando a gente fala bateria, é bateria para suprir a necessidade da época, né? A gente ainda não se falava em carros elétricos, né, que precisavam de bateria, como acontece hoje em dia, por exemplo. Então, a BYD começou a fazer os seus produtos, e em 95 ela já tinha muitos clientes, já tinha um prédio grande e tudo mais, mas enfim, focada em bateria. Aí a gente já chega lá mais ou menos no ano 2000, mais precisamente 2002, a BYD começa a desenvolver chips, processadores, tá bom? Já pensando em atender a demanda dos seus clientes, pensando também em como é que ela poderia ajudar no consumo da bateria também. Esses chips seriam inteligentes a ponto de ter um certo gerenciamento do consumo. Mas um ano depois, em 2003, a BYD lança o primeiro carro, o F3, que é um carro que era um carro a combustão, na verdade. Ela não estava olhando para o mundo dos carros elétricos, era um carro a combustão entrando nesse mercado, né? E o F3 era um sedã, estilão Corolla, mas com uma traseira parecida ali com Mercedes, mais ou menos, né? Enfim, um sedã. E é isso. Mas logo depois, alguns anos depois, ela já transformou o F3 num híbrido, que é o F3 DM, que quando você vê num carro da BYD, o DM é Dual Mode, ou seja, 2 modos, né? Então, o modo a combustão e modo híbrido. Então, isso, ali já, alguns anos depois, a BYD já estava olhando para esse mercado. E aí depois, o restante é história, muito tempo se passou e chegamos nos dias mais recentes. Agora, na verdade, há 4 anos, 2022, a BYD anunciou o seu primeiro chip. Porque é o seguinte, gente, a indústria automotiva, quando eles usam chips, né, eles usam, porque todo carro hoje, independente se ele é elétrico ou não, ele é um grande dispositivo eletrônico. Você sabe disso. Ele tem uma central eletrônica. Então ele precisa de um chip que controla o que está acontecendo ali. A gente até fala que independente se o carro é elétrico ou não, se der um problema na central eletrônica, o teu carro para, você não consegue fazer mais nada. Não era como era no passado. Então, hoje em dia, sendo elétrico ou não, ele vai precisar de eletrônica, de um processador. Eu mesmo me lembro, numa CS há muitos anos, indo no stand da NVIDIA, onde tinha o Tegra 1, que estava nos áudios, por exemplo. Então, isso já é uma realidade. E em 2022, a BYD disse que ia fabricar os seus próprios chips e tudo mais, porque os automotivos, o que eles desenhavam o chip com a demanda que eles queriam, com os seus estudos lá, e encomendavam o chip para outras empresas fazer. Mas a BYD quis caminhar num outro rumo, vamos pôr assim.
E nesse meio tempo, as coisas foram evoluindo com as outras marcas. Nós vimos aí a Tesla crescer muito no mercado, né? Com os seus veículos, com a coisa do seu carro ser inteligente. A gente viu empresas como a Waymo, que faz parte ali do Google, ali para fazer os carros ali junto com a Jaguar. Outro dia estive lá em Los Angeles e usei o serviço do Waymo, que é um carro que ele dirige sozinho, né? Ele tem vários sensores e tudo mais, E a gente ficava se perguntando, quando que isso realmente vai virar realidade? Quando que você entrar num carro e o carro dirigir sozinho, do ponto A ao ponto B, vai efetivamente acontecer? Todo mundo perguntava isso. E também, só para a gente contextualizar aqui, hoje em dia tem também a barreira da legislação. Não é só ter a tecnologia, tem também a regra, como é que a coisa funciona. Então, é importante a gente estar, digamos, trabalhando na mesma linha de raciocínio. Tecnologia avançada, legislação acompanhando. Não é o que acontece hoje. Considerando os níveis de automação, que são 5, né? Nós estamos hoje ainda no 2,5, tá? No Brasil, muitos que a gente vê, tem o ADAS, tem o ACC, tem o ICC, que é o ACC, Adaptive Cruise Control, ICC, que é o Intelligent Cruise Control, sabe, assim, e cada um também dá um nome, às vezes eles dão um nome diferente, aquele ali tem o ADAS com 12 funções, outro tem o ADAS com 10 funções, esse aqui é mais barato, enfim, o fato é, nós estamos acostumados com o 2.0, que o carro tem esse ACC, que ele acelera sozinho, se tiver um carro na frente a uma certa distância ele vai frear, né? E aí ele tem alguns que só tem o aviso de faixa, você tá saindo da faixa. Outros corrigem ali, né? São funções, né? Tem o stop and go, que é diferente do start-stop. O stop and go você tá andando, ele tá andando ali para você ali na cidade, o carro da frente ele fica parado, 0 km por hora, de repente o carro da frente ele anda, stop and go. Então, isso tudo, nós estamos falando dos carros que têm o nível de autônomo, né? 2.0. Aí o 2.5 já vai entrando um pouquinho mais, por exemplo, fiz um vídeo aqui do Tesla, da Cybertruck, lá o Cyber Beast, e aí ele já tá numa avenida, ele segue o mapa, ele sai, ele faz o contorno, então isso daí já tá no 2.5 para 3, entendeu como é que é? Mas a legislação ainda é muito dura com relação aos níveis 3, 4 e 5. 5 é aquele tipo de coisa que você entrou no carro, não tem nem volante nem nada, você entrou no carro, programa pra onde você quer ir e dorme, entendeu? Hoje em dia ainda tem que ter essa coisa de assistência, de você estar de olho, no caso da Tesla, olhando para a pista, no caso de outros veículos, tem que ficar tocando no volante, enfim. Eu dei a vocês esse panorama para a gente entender o que a BYD trouxe dessa vez. Vamos finalmente ao grande anúncio da BYD, que é um chip próprio de 4 nanômetros. É o Xuanji A3. Eu não sei nem se estou falando corretamente a pronúncia. Escreve com um X, né? Xuan, não sei se é Xuanji ou Xuanji, mas enfim, A3. Isso nos chama a atenção em diversos aspectos. Primeiro, que nós sabemos que a China tem o problema lá com a questão dos embargos, né? De algumas empresas com os Estados Unidos e não podem comercializar com algumas empresas, e eles ficaram um pouco para trás com relação à evolução dos chips, dos SoCs, que é o System on a Chip. Ficaram para trás, né? TSMC, que é aqui do lado, em Taiwan, reina, né? Já está fazendo aí chip de 2 nanômetros, né? A Intel, que é americana, anunciou recentemente o seu projeto 18A, que é chip de 1.8 nanômetro. A Samsung, sul-coreana, aqui perto também, já tem o seu Exynos 2600, também de 2 nanômetros, tá? Mas a China tem a Huawei, que tem os seus chips da linha Kirin, mas ainda não estavam ali em 4 nanômetros, tá? E a gente sabe que o mercado está se adaptando e está trabalhando. Foi uma surpresa quando a BYD anunciou que ela tem um chip para o mercado automotivo, na verdade, o chip dela para usar na sua frota de veículos, de 4 nanômetros. Tá? Isso realmente chamou a atenção e aí trouxeram um pouco mais de especificações. Bom, para isso, óbvio, a BYD teve que investir muito dinheiro, né?
eles divulgaram aqui um número de 100 bilhões de RMB, que é o dinheiro aqui da China. 100 bilhões de RMB equivale a aproximadamente 75 bilhões de reais. Isso tudo no investimento dessa estruturação, né? Que eu falei que fazem chip, mas já fazem muitos outros chips e criaram esse A3 que eu acabei de mencionar, e ele tem 80% mais rapidez no tempo de resposta, porque isso é fundamental quando você está falando de um carro autônomo, né? Isso é fundamental. Você precisa de um carro que é seguro, que tem um tempo de resposta muito, muito rápido. Acontece alguma coisa na frente do carro, ele tem que desviar. Então, isso é uma evolução desse chip, o chip A3, que tem um tempo de resposta, gente, de 8 microsegundos. É menos do que um milissegundo. São 8 microsegundos. Então, realmente é um negócio fora de base, assim. E aí, gente, óbvio que esse chip trabalha junto com outros componentes. Uma diferença na estrutura aí tecnológica desses novos carros, dessa nova estrutura da BYD. Geralmente, quando você tem a central eletrônica, ela tem a central eletrônica que envia uma ordem para outros módulos que tem num carro convencional, e esses módulos agem. Claro que isso é tudo feito de forma muito rápida, né? Só que eles quiseram criar um sistema satélite, que na verdade um computador, um cérebro, uma unidade computacional só faz a tarefa, o que diminui esse tempo de resposta. Ela não precisa passar para um outro módulo e esse outro módulo executar a tarefa. Na verdade, com esse chip, que é muito poderoso, você pula etapas, acelera o processo, deixa o carro mais inteligente. E esse tempo de resposta, que chega a ser 5 vezes mais rápido, ele precisa ter outros sensores que estão ajudando, que estão alimentando os dados para esse processador. E aí, gente, já falamos sobre LiDAR, você já está acostumado o iPhone tem LiDAR, não sei o que lá tem o LiDAR. Só para também ser um pouquinho meio didático aqui, a gente fala LiDAR, escreve LiDAR, né? Assim como o radar, que é radar. O radar são ondas de rádio, por isso que tem o radar. Radar quer dizer Radio Detection and Ranging, ou seja, detecção da distância ali, né, do alcance via rádio. Sonar já é via som, mas aí não é detection, é Sound Navigation and Ranging, ou seja, você consegue fazer o som navegar e estabelecer o alcance. Ele não vai detectar tudo. O sonar, ele vai navegar, você vai emitir um som que vai bater e vai voltar. Tipo o morcego faz, por exemplo. E aí ele vai conseguir saber a distância, o alcance, não é uma detecção. E LiDAR é via luz. É Light Detection and Ranging. Ou seja, é muito mais eficiente. É por isso que você já deve ter visto vídeos por aí na internet mostrando que os carros que têm só câmera, que é o caso da Tesla, por exemplo, eles não são tão eficazes quanto os carros que têm sensores. Porque os sensores, e também tem outros tipos também, como eu já falei, radar e tal, você tem muito mais condição de ter informação. E no caso de um LiDAR, já é ótimo. Mas eles têm carros e estão lançando carros agora que vão ter 3 LiDARs, que são os mais caros, né? Mas, enfim, você consegue ter muito mais informação. Com um LiDAR eficiente, juntamente com esse processador da BYD, eles estão prometendo aí um alcance de 600 metros, e eu posso dizer que é verdade. Eu estava usando um carro aqui, na verdade eu estava sentado no banco de passageiro, o carro tinha um motorista lá, mas ele não estava tocando no volante, e aí a gente estava usando um sistema deles. E é impressionante que ele detectava uma bicicleta, alguém passando lá longe. E eu perguntei, até quantos metros? E eles falaram 600 metros. E a pessoa estava, sei lá, uns 200, 300 metros, assim, estava bem distante, estava passando lá na faixa de pedestre, lá na frente. Então o carro consegue detectar, usando esse envio de luz, coisas que estão acontecendo a 600 metros. Obrigado aí, helicóptero. Ainda tem também câmeras no modo flash, ou seja, elas disparam de forma muito rápida, que conseguem produzir até 1000 frames por segundo. A gente costuma falar de 30, 60, 120, 960, que é próximo de 1000, é para super slow motion. Imagina uma câmera conseguir produzir 1000
FPS. Por isso o dado ele é tão preciso e aí sim a gente tem esse tempo de resposta que é menor do que 1 milissegundo, 8 microsegundos. Outra coisa também, a questão térmica. Tem também infravermelho, que não é só aquele esquema meio ultrassom, aquele borrão, não. Você consegue ver partes de calor com infravermelho que vai te dar também uma precisão 7 vezes maior. E somando esse monte de tecnologia que eu falei, essa sopa de letrinhas com mais dados, a BYD vem fazer uma oferta que o pessoal ficou um pouco chocado. Primeiro, falar que tem um chip de 4 nanômetros. O primeiro da indústria automotiva e o primeiro fabricado 100% na China, in-house, que eles falaram. Agora, pensa comigo uma coisa aqui. Se você puder usar o carro e não se preocupar se alguma coisa acontecer. Vamos lá. Eles disseram que eles têm mais de 3 milhões de carros rodando. Carros da BYD, 3,15 milhões de carros rodando. E diariamente eles têm dados de 200 milhões de quilômetros, ou seja, diariamente eles conseguem coletar dados desses 200 milhões de quilômetros rodados. Com essas informações, com isso tudo acontecendo, esses caras estão prometendo, se você usar o sistema deles, que eles vão já incluir em alguns veículos, eu vou falar daqui a pouco, e outros você pode comprar, você vai ter 1 ano de cobertura para qualquer dano que possa acontecer usando o estacionamento inteligente deles e a navegação na cidade. 1 ano sem limite de dano. Só não deixou muito claro se o dano é com relação ao veículo deles ou, bati numa Ferrari, vai pagar. Mas eu acho que é o dano de terceiro também. E aí vai naquela pergunta que eu falei no comecinho desse vídeo. E aí, de quem que é a responsabilidade? A BYD tá falando que, no caso, eles confiam tanto nisso que eles estão lançando que agora é deles. Pera aí, Nanete, deixa eu ver se eu entendi bem isso daí que você tá falando. Eu vou usar o sistema deles, né? Eu vou poder navegar na cidade. Navegar, eu digo, deixar o carro conduzindo na cidade ali. E se alguma coisa acontecer no prazo de 1 ano, a BYD vai pagar. E eles estão falando mais. Quando você tem um seguro normal e você causa um sinistro, né, que é o que eles chamam, você, primeiro, o seguro geralmente ele vai pagar conforme você contratou ele. Olha, contratei o valor até tanto. Ou tem franquia, ou tem o valor, então, ou seja, é o prêmio que eles falam, né? Com a BYD estão falando que não, a responsabilidade é deles, não tem prêmio máximo, sem valor máximo de dano, que eles falaram, eles não tem limite. E também disseram que se você... Aí o que me deu a entender, depois de 1 ano você pode renovar, porque eles falaram que num seguro normal, se você causa um sinistro, quando você vai renovar, o teu seguro vai ficar mais caro. Com eles isso não muda nada. Aí é a promessa da BYD, isso não muda nada. Falaram que você pode acontecer alguma coisa, quando você for renovar, não vai mudar nada. Você é obrigado a ter isso? Não, você não é obrigado a ter isso, você não é obrigado a ter esse serviço. Agora vamos entender quem é que vai receber esse serviço. E claro, gente, isso aqui é uma tecnologia, então é um monte de coisa. Eu falei de chip, que é uma novidade deles. Eu falei de LiDAR, né? Que em vários lugares do mundo eles chamam de God's Eye, mas eles não querem que chama disso, tá bom? Eles têm até um nome de um sistema, é um nome chinês, Tianchen, que é o nome que eles chamam, tá? Então desculpa pelas pronúncias, eu não sei fazer a pronúncia correta em chinês, mas é isso. Então, eles estão prometendo isso tudo. Vamos lá. A BYD tem 4 marcas. Aqui na China, 4, né? Internacionalmente, eles trabalham 3. Mas a BYD, que tem carros desde entrada até carros premium. Aí eles têm a Fengchengbao. A Fengchengbao é mais aqui na China, tá? Ele não é uma marca, digamos, internacional, global. Aí eles têm a Denza, que já tá no Brasil também. E depois tem a Yangwang, que é a super luxo deles. Beleza? Tá bom. Nessas 4 marcas, tem veículos dos mais caros já vão vir com um padrão, tá? Outros, não, você vai poder contratar. Beleza, essas são as marcas, mas e quais os carros que vão receber? Vamos lá. Marca Yangwang, a topo de linha, já vai receber o padrão A. O padrão A são com 3 LiDAR. Vocês estão vendo a imagem aí? Acho que tem o 8L que eles mostraram lá,
que tem 3 LiDAR em cima, 3 chapeuzinho. Aí, bicho, aí é o padrão máximo, tá bom? Aí você tem a marca Denza, que já vai vir, quando a gente fala padrão, é porque já vai vir no carro, é padrão. Você comprou, já vai vir. E Yangwang 3. Denza padrão B, que é com um LiDAR, tá lá, pá, em cima. Aí, Fengchengbao, a marca, e as linhas Dynasty, que é a linha Dinastia, e a linha Ocean, que é a linha Oceano, da BYD, que você já deve conhecer, né? Dinastia, as dinastias chinesas, Yuan, Tan, Han, Song, King, esses carros são todos nomes de dinastia. Ou a linha Ocean, que são os carros que têm nome de animais marinhos, como Dolphin, né, que é golfinho, você tem Seal, que é foca, Sea Lion, que é leão marinho, aqui tem o Seagull, que é gaivota, no caso, que faz parte, né, da vida marinha ali, que no Brasil é o Dolphin Mini, enfim, tem nomes aí, Shark, tubarão, enfim. Então, esses carros não é padrão, é opcional. Então, o Fengchengbao e essas linhas da BYD, você pode optar em colocar no seu carro o modelo B, que é o que tem um LiDAR, tá bom? Mas tá, eu vou colocar no meu carro, tudo bem? Pode ser em qualquer carro, eles estão falando que pode ser carros abaixo de 100 mil RMB. O que é isso? 100 mil RMB é 75 mil reais. A gente não tem um carro da BYD nesse preço no Brasil, pelo menos ainda não tem. Então, ou seja, isso que é o grande pulo do gato que eles estão falando. Eles estão falando que eles estão trazendo uma tecnologia disruptiva e vão prometer isso que eles estão prometendo até para os carros de entrada, até para os carros mais baratos. Eles não estão só colocando, digamos, na conta dos caros. É óbvio que tem todo o discurso da empresa, mas é isso, é tipo democratizando uma tecnologia tão, né, poderosa. Beleza, Nanete, gostei da ideia, quero colocar no meu carro, como é que vai custar, como é que vai ser isso? Seguinte, o preço divulgado deles aqui, 12 mil RMB, que na conversão direta dá 9 mil reais. Claro que esse preço não é o preço do Brasil, é uma conversão direta, como eu falei, não sei como é que vai ser isso no Brasil, não foi falado. Mas o fato é, e também deram uma cutucada, falaram, a gente está democratizando não só para carros mais baratos, como cobrando pouco por este produto. Porque falaram, olha, em qualquer outros mercados aí, é de 30 a 60 mil dinheiro deles aqui. É óbvio que estão cutucando uma Tesla da vida que vai te cobrar aí 10 mil dólares para colocar, e enfim, e o fato é que é isso. Eles estão dizendo que eles estão... Aí, só não deixaram claro o que vem nesse pacote. Se você, pagando esse valor, se você vai receber o sistema com esse chip novo, com o LiDAR, como é que ele vai ser colocado, isso não foi muito explicado. O fato é, você vai poder colocar no seu carro, e se eu tiver um carro mais antigo, né, tipo, comprei meu carro faz um ano, comprei meu carro faz 2 anos, é isso. Eles falaram que sim, você vai poder sim instalar isso, fazer uma atualização over the air, e se você, né, quiser pagar por isso, você vai poder usar isso no seu carro. A gente já viu, o próprio Will já mostrou aqui um sistema que ele tem, que ele instalou no Tesla dele, e também tem disponível, já não é oficial, mas tem disponível para a BYD também. Então, ou seja, é a BYD se antecipando. Ela falou, não, se é para ter esse nível, que já é o nível 3 ou 4, na verdade, o que eles falaram no palco? Eles falaram, a gente sabe que o nível da galera aí e o que ainda é possível é o 2, 2,5. Nós estamos te entregando o 3 e o 4 num mundo de 2, 2,5. Então eles estão sendo ousados, ainda falta a regulamentação, eu já falei sobre isso. Isso aí cada país vai ter que trabalhar de um jeito diferente, tá? Então a Califórnia mesmo é um estado dos Estados Unidos que é diferente do outro estado, não sei o que lá. Então a gente também precisa focar nisso, mas é realmente surpreendente você poder fazer isso, atualizar, e aí aquilo, né? Depois eu não sei quanto que vai custar, e quando que vai começar a funcionar. Estão falando que a partir de setembro desse ano já vão ter as versões beta funcionando para quem quiser, e a partir de dezembro de 2026 disponível para já funcionando, ou seja, o beta é de setembro até dezembro, depois vai funcionar para a galera aí. Lembrando que, se você não quiser colocar esse novo sistema legal, bacana, que eles estão dando esse estilo aí de seguro, você também vai poder fazer uma atualização do teu sistema para antigos usuários, né, para o sistema 5.0 desse sistema do Changshan,
que é o sistema deles, que eles não querem que fala God's Eye, enfim. Então você também vai poder fazer isso over the air. Aí é claro que você não vai ter tudo isso que eu tô falando, mas já vai incluir navegação urbana, estacionamento, algumas coisas vai incluir ali, se você tiver os equipamentos para isso também. Então vai depender muito do seu carro. Gente, e para encerrar esse monte de novidades aí, eu sei que foi um vídeo muito detalhista, um vídeo que eu tentei trazer e é muita informação, a gente não tem... Porque foi uma apresentação, então vocês viram imagens da apresentação, de momentos que eu vivi ali. Eles também falaram de flash charging, mas não é fast charging, é flash charging. Por quê? A gente conhece a carga lenta, a carga rápida, que é a fast charging, e a flash charging é o que eles já apresentaram no ano passado. Eu mostrei para vocês aí em conteúdo aqui no Loop Infinito, onde eu mostrei, por exemplo, carregadores que tem 1000 kW, ou seja, 1 gigawatt, né? 1 megawatt, que é absurdo. A gente vê carregando a 100, 200, não passa de 300, no Brasil não passa de 300. Falar de 1000 kW já era demais, já entregava 400 km em 5 minutos. Agora eles cruzaram a linha. Lançaram, já tem funcionando aqui, vocês vão ver imagens aí, de um novo esquema que é em T, ou seja, carregadores em T, e aí o cabo não fica arrastando no chão igual você vê em outros lugares que o carro fica arrastando, você tem que enrolar o cabo, se suja, se emporcalha todo, pesado, porque tem a questão da gravidade, né, do peso. Ali não, ele já está pendurado ali, ele não encosta no chão. Você vai colocar no seu carro estações que suportam até 2.100 kW, sendo que se for um carro só, 1.500, ou seja, se for de 1.000 para 1.500 kW. Gente, é um absurdo. Mostraram um carro lá que tem uma bateria muito grande. Olha só, eles estão dizendo que de 10, não zero, de 10 a 70% em 5 minutos. De 10 a 70% em 5 minutos e de 10 a 97%, porque aí no finalzinho ele dá uma reduzida mesmo, fica muito mais lento nos últimos porcento ali, de 10 a 97%. Em 9 minutos, em menos de 10. E aí fizeram até uma experiência com um carro, esse mesmo carro, um Denza, por exemplo, o Super, eu não sei nem qual que é o modelo que eles mostraram lá, mas um mais atual, que estava a menos 30. Como é que carrega carro em lugar que faz um frio danado no Canadá, não sei aonde, lugar menos 30, precisando de uma câmera a menos 30. Esse mesmo carro que em condições normais faria em 9 minutos, adiciona só mais 3 minutos. A menos 30 graus Celsius, ele carrega de 10 a 97% em 12 minutos. Então é isso. A BYD já instalou 6.100 estações dessas de recarga na China e promete 1.000 estações daquela de 1.000 kW no Brasil, tá? 1.000. E aí é óbvio, se você tiver 2 carros, se os 2 forem muito poderosos, o máximo é 2.100, dessa nova aí, tá? Agora, se tiver um carro que suporta 1.500 e outro que suporta 300, aí ele vai carregar os dois, um a 1.500 e outro a 300, porque dá 1.800, né? É isso. Agora, se tiver os 2 que suportam 1.500, vai ficar 1.050 para cada um. Pois é, meus amigos, essas foram as novidades de tecnologia da BYD. Vocês viram que eu nem falei de carro aqui, de modelo mesmo, né? O modelo tal, não. Foi realmente uma avalanche de informações e a BYD respondeu aquela pergunta, né? Quem é que vai pagar essa conta? Ela se comprometeu olha como ela está acreditando nesse sistema dela. Não, se acontecer alguma coisa lembrando que tem que ter essa regra, no estacionamento inteligente, que inclusive o estacionamento que eles fizeram aqui tem mais de 300 opções diferentes de estacionamento. Que aí é angulado, não sei o quê, calcula exatamente a distância de um carro para o outro no estacionamento inteligente. Ou na navegação urbana. Navegação urbana, gente, é super arriscado, vocês sabem, né? E aqui na China é motinha passando, é gente e caminhão que para, e loucura. Você tem que desviar o tempo todo. Eu queria que testasse na Índia também, porque é outro lugar que o trânsito não é tão amigável. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil também não é muito não. Mas enfim, o fato é uma responsabilidade que eles estão assumindo. E aí, o que você achou disso aí? Lembrando, gente, que isso tudo que eu falei aqui é
com relação ao lançamento global, a gente não sabe ainda como é que isso vai ser no Brasil, datas e tudo mais, tá? Só para deixar claro, mas eu entendo que se a marca convidou jornalistas de tecnologia, influenciadores de várias áreas, é porque ela quer comunicar com o público brasileiro e, invariavelmente, isso deve estar disponível pra gente também. Eu acho muito legal, né? Um chip poderoso. Eles até falaram lá que ele tem 4 nanômetros, mas se for comparar com os outros eletrônicos, seria de 2 nanômetros. Não sei se eles não quiserem ficar muito pra trás, não sei, né? Aliás, eu nem comentei, mas faz 2.100 tops, né? 2.100 trilhões de operações por segundo. É realmente muito poderoso. É isso. Essas são as novidades da BYD pro mercado automotivo. Agora eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo pra entender o que você achou disso tudo. Você tá botando fé? Já queria comprar um carro da BYD, não queria, tava de olho em outra marca. Você gosta de tecnologia nos carros mesmo? Ou você quer saber só de design? Você não tá nem aí pra carro elétrico? Você quer carro a combustão mesmo? Você não tá nem aí pra tecnologia? Você não quer saber de carro autônomo? Comenta aqui embaixo. Pra gente é muito importante saber a sua opinião também. Não é inscrito no canal? Inscreva-se agora mesmo, tá aqui embaixo, ó. Já é inscrito? Clica no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê neles, seus mal acabados. Um abraço, até lá. Tchau, tchau!